E o Vasco, hein? No vídeo de hoje você vai acompanhar toda a reação da imprensa e também o que jogadores e técnicos falaram sobre esse confronto emocionante. Agora não tô sem acreditar, muito feliz de verdade. Mais uma competição que a gente deixa escapar. Vitória Vascão! Então agora é um momento de grande decepção. Deus proporcionou isso pra mim, logo na minha estreia, logo eu que já passei errando um pênalti. Então fica até o final para entender todos os detalhes dessa repercussão e descobrir se os elogios e críticas foram justos. E claro, quero muito saber a sua opinião. Você acredita que o Vasco mostrou força suficiente para sonhar mais alto nessa temporada ou acha que foi apenas um bom momento? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera, se inscreve no canal, ativa o sininho e já deixa aquele like que ajuda demais a gente a continuar trazendo conteúdos como esse para vocês. A gente não conseguiu o objetivo, né? Mais uma competição que a gente deixa escapar, né? Agora são nos gestos do Campeonato Brasileiro. Mas como eu falei, é seguir, assumir as responsabilidades, né? Acho que tem muito campeonato ainda pela frente, a gente sabe da dificuldade, sabe que é difícil, mas a gente precisa lutar, precisa seguir, né? Pedir desculpa ao torcedor, a gente tentou, lutamos até o final. Vai doer, tá doendo, né? Mas domingo já tem um jogo difícil e a gente precisa virar a chave o mais rápido possível. A gente sabe, né, que o torcedor fica chateado, a gente também tá chateado, muito, como eu falei, tá doendo muito, porque no meu ver, na minha análise, acho que a gente merecia um resultado melhor. A gente sai daqui muito feliz, tá todo mundo muito feliz ali no vestiário e essa sensação de jogar uma semifinal pelo meu time do coração é inexplicável. Feliz, não poderia ser uma estreia melhor. Acho que por tudo que eu passei nos últimos meses, por tudo que eu passei nessa situação, tudo que eu vivi aqueles meses depois do pênalti que eu perdi, não tenho nem palavras, cara, é só agradecer a Deus mesmo, porque eu sei que foi Ele que proporcionou isso pra mim. Reconhecimento pela classificação, realmente é muito trabalho, é reconhecimento de muito trabalho, muito sacrifício, muito estudo. E acho que o mais importante é ressaltar o espírito da equipe durante a partida e nos pênaltis também. Conseguimos converter todas as cobranças também. E eu acho que a equipe toda está de parabéns por uma classificação como essa. Mais uma noite que vai ficar na memória de todos os vascaínos e todos nós jogadores também. O que aconteceu nos dois jogos, principalmente, acho que foi uma vitória, uma classificação muito justa, porque a gente jogou melhor que o Botafogo em São Januário. E a gente não teve, até o gol foi uma bola clara, uma chance de gol clara, o gol que eles fizeram lá, a gente teve chance de vencer em São Januário. Mas o importante foi que a gente foi para os pênaltis, coisa que a gente treina sempre, a gente treinou muito pênalti, os caras não bateram o pênalti só por conta de casualidade, eu sempre treino a minha vida inteira, qualquer adversário, quando tem a mínima chance de ter disputa, a gente treina pênalti, e todos os jogadores treinam. Então foi uma vitória do trabalho de todo mundo, de muita gente. E o Vasco é isso, é um trabalho de muitas mãos, do presidente, que passa por muita gente no CT e chega no torcedor, que é um torcedor muito diferente. Um patrimônio nosso, muito bom ver a torcida feliz do Vasco. E quem mais merece isso, acho que é a torcida. Vitória Vascão! Da decepção, primeiro, todo mundo sente muito pela oportunidade perdida, pela torcida, pela festa que eles fizeram, pelo apoio que eles deram ao time todo o jogo. Então agora é um momento de grande decepção. A gente tem que mostrar um bom jogo, tem um objetivo claro agora, que é assegurar a Libertadores e a Copa do Brasil pelo próximo ano. E o torcedor vai voltar a acreditar nesse time, se o time jogar melhor, se o time jogar bem. E temos que ir jogo a jogo agora, recuperar um pouco dessa confiança, que hoje foi um golpe duro para a gente. E seguir trabalhando, seguir melhorando o nosso jogo e não pensar muito longe. Pensar jogo a jogo e fazer bem na competição que temos, que é o Campeonato Brasileiro agora. O Botafogo não conseguiu o Botafogo no jogo? Eu acho que até botou. Em alguns momentos botou. Porque o começo foi de pressão, né? Se a gente pegar o eletrocardiograma do jogo, os 90 minutos ali, ele tem mais momentos de pressão do Botafogo do que do Vasco. Mas também tem momentos importantes do Vasco, em que o Vasco, mesmo chegando com menos frequência, conseguiu gerar chances perigosas. O Garamba até citou aqui na abertura do programa um desses momentos. Acho que o Botafogo começa o jogo. Essa daí, né? Esse pra mim foi o pior momento do Botafogo no jogo.
que é uns 15 minutos pós-gol do Vasco ali. O Botafogo ele começa o jogo bem, mexendo a bola com velocidade, marcando a saída de bola do Vasco, mas em algum momento, pelo menos na minha impressão, passa a confundir essa volúpia que apresentava com uma certa afobação para criar a jogada. Até o David Ancelotti falou sobre isso depois do jogo, que realmente no segundo tempo o time conseguiu entender de forma mais clara qual era o posicionamento, quais eram as combinações que precisava buscar. O Vasco se aproveitou disso, melhorou. Um pouco antes do gol, o Vasco já tinha melhorado no jogo, já era um jogo mais equilibrado. E depois do gol, para mim, o Vasco tem um pouco do controle, mas não consegue converter isso em tantas chances. Teve aquela do Ryan ali, mas acabou não finalizando muito bem. Na reta final do primeiro tempo, o Botafogo volta a ser mais perigoso, né? Principalmente em contragolpes, em bolas levantadas na área para Arthur Cabral. A gente está vendo aí um dos contra-ataques, se eu não me engano, até o que vai gerar o pênalti. Olha aí, o passe, né? Não, esse não é o pênalti, esse é o chute do Matheus Ponte. O pênalti já foi. Mas, enfim, muito dessa forma o Botafogo chegava no primeiro tempo. Acho que volta para o segundo tempo melhor que o Vasco, mas o jogo volta a ter altos e baixos, né? O Vasco volta a ter momentos de chegadas perigosas. Coutinho tem 2 finalizações perigosas antes de deixar o campo cansado. O Botafogo volta a pressionar depois das substituições. Aí nos últimos 10 minutos, a gente pode colocar assim, o Vasco também volta a pressionar, também tem as suas oportunidades. Então, eu acho que a gente somar os 2 jogos... o Vasco foi um pouco melhor em São Januário, teve mais chances e não venceu o jogo. No Newton Santos, o Botafogo foi um pouco melhor ao todo e não venceu o jogo. Na disputa por pênalti, mas para mim pesa a estrela ali do Léo Jardim. Foi o fato desequilibrante, ao meu ver, desse confronto de Copa do Brasil. Eu acho que o Vasco ontem teve uma coisa que o Diniz sempre tenta fazer nos seus times, às vezes dá certo, às vezes dá não, até porque às vezes ele mesmo fica muito impaciente na beira do gramado, que foi a força mental. Realmente, assim, o Vasco fez 1-0 quando estava sendo um pouco pressionado. Aí depois sofre o empate e ele consegue manter o Botafogo ali, entendeu? O Botafogo não consegue fazer, apesar o Vasco ter um problema de reposição, né? Quando o Botafogo pegava a bola, o Vasco não conseguia se armar. Mas o Botafogo não conseguiu ser o Botafogo que a gente tem visto há mais de 2 anos, desse DNA do contra-ataque rápido e tal. Por quê? Aí eu vou destacar, como nos velhos tempos, um duelo do jogo muito, muito interessante e que eu acho que mostra um pouquinho o resultado, que foi o Jefinho contra o PH. Cara, o Jefinho não se criou. O PH jogou muito bem, muito bem. Ele conseguiu anular o Jefinho. Principalmente no segundo tempo, né? Exato. Então aquela bola que era para o Jefinho pegar no contra-ataque e tal, não conseguia. E a gente está esquecendo de outra coisa de força mental do Vasco, foi que com 12 minutos o Tietê saiu. Né? É um jogo muito acidentado para o Vasco. Se você olhar o time do Vasco que joga grande parte do jogo, ele tem Matheus Carvalho e Cauã Barros como volantes, que dentro desse modelo de jogo do Diniz é fundamental. São 2 jogadores ali que são 2 posições em campo que precisam ser muito influentes para o time funcionar. Há um mês atrás, Cauã Barros estava jogando a Série B pelo América Mineiro, estava jogando bem, tanto é que o Vasco trouxe de volta, e o Matheus Carvalho não era relacionado. O Matheus Carvalho ficou alguns jogos sem ser relacionado para o banco de reservas do Vasco no início do trabalho do Diniz. Então esse ponto que você traz, Garamba, é realmente primordial, porque você sustentar um adversário que, vamos combinar, time a time, o Botafogo já é melhor que o Vasco. A gente vai debater as escolhas do Ancelotti, os jogadores que poderiam entrar e não entrar, e as justificativas que ele dá depois do jogo. Mas time a time, 11-11, o Botafogo tem mais peças do que o Vasco. E aí, dentro desse cenário, você perde um cara fundamental como o Tietê, depois o Lucas Piton no intervalo, com o Puma Rodrigues improvisado na lateral esquerda, que não é um lateral altamente confiante e tá jogando improvisado. Mas fez uma bela partida. Fez uma boa partida. E bateu o pênalti depois bem também. E sustentar esse resultado é realmente algo a ser exaltado, sobretudo no momento de clube, que é um momento de necessidade de recuperação, né? O Vasco não vive um momento tranquilo, né? De flores pelo caminho. Não tem isso. O Vasco é um clube que está em recuperação financeira. O Vasco teve um processo de SAF que não funcionou, tanto é que o associativo retoma o poder com o Pedrinho. Mas tem diversos problemas, até mesmo para você sobreviver no dia a dia. Então era fundamental essa classificação e isso passa para dentro de campo. Não adianta dizer que não. Os jogadores sentem essa pressão também e deram uma ótima resposta ontem.
Pênaltis bem batidos, né? Muito bem. Bem batido. Até o que não entrou, não dá para dizer que foi mal batido. Né? Acho que ali é questão de muito estudo do Léo Jardim e ele resolveu correr um risco. O Alex Telles faz aquele tipo de cobrança que é de segurança. Né? Ele não tenta se relacionar com o goleiro, saber se vai sair antes ou não. Ele tenta bater o mais perto ali da costura da rede possível. Né? Só que olha como o Léo Jardim sai já... Né? Já vai decidindo determinado, bola, né? Impressionante. Talvez ele tenha saído até um pouquinho antes da batida. O Léo Jardim, ele tem uma estratégia para pegar pênalti, se você observar bem, que é o seguinte. Ele espera até o último momento para decidir o canto que ele vai. Mas dessa vez, no Alex Telles, eu acho que ele foi antes. E ele se baseia muito no pé de apoio do jogador. Sim. Se dependendo da corrida, o jogador firma o pé de apoio um pouco antes de chegar na bola, ou um pouco antes do natural, ele vai sair antes, que é normal. E se você for ver, ele acerta o lado muitas vezes. Né? Ontem até acho que acertou menos do que... O Marlon conseguiu tirar bem, né? Conseguiu tirar bem. E o Marlon é um batedor diferente do Telles. Espera. Ele espera. Ele vai olhando se relaciona com o goleiro. Exatamente. É um perfil... Eu acho isso dificílimo de fazer, gente. Olha lá, o Matheus Martins fez a mesma coisa. E ele quase pega. Quase pegou. Como ele não Passou foi, muito perto o Matheus optou por uma bola de segurança um pouco mais alta. Exatamente. Mas, gente, isso é muito difícil de fazer. É muito difícil. Muito. Tomar a decisão na última fração de segundo, né? É controle mental também. É porque você fica ansioso para tentar defender o pênalti. Você fica ali querendo dar uma resposta, né? Você vê o Savarino, ó. Olha lá, ele dá uma girada de pé no final. Na hora que ele chega na bola, se você olha o pé de apoio dele, parece que ele vai bater aberto. Ele dá uma girada na hora que ele bate na bola, que ele inverte o canto. Nem todo jogador tem essa capacidade também de fazer isso. Agora, eu não sou fisiologista, mas comparando o pênalti que o Alex Telles bate mais no começo, né, do jogo, ali naquele primeiro tempo ainda, ele bate forte e rasteiro, forte. Né? E na decisão de pênalti ele bate firme, mas não tão forte. Não tão forte. Então, e ele não conseguiu achar o canto como costuma. Né? A bola dele é um pouquinho mais arriscada, essa foi um pouquinho mais para dentro. E o pênalti, talvez até pela condição física também, o pênalti do tempo normal, ele é um pênalti que sai rasante a grama, né? Aí é muito difícil do goleiro pegar, ainda mais um goleiro de 1,90m, como é o Léo Jardim, até um pouco, acho que tem um pouquinho mais. E que inclusive curioso, foi, né? Foi na bola, quase que chega. Um jogador que era conhecido pela magia, pelo encantamento e tal, que era o Ronaldinho Gaúcho, batia esse tipo de pênalti aí, sem conversa. Sem olhar para goleiro, sem bola na bochecha da rede, com força, bem colocada, rasante, simplesmente não dava tempo de chegar. Hoje é mais comum a gente ver esse outro perfil de batedor, desse cara que vai para a bola olhando para o goleiro. Às vezes ele não olha nem para a bola. O contato dele com a bola é, sei lá, na visão periférica ali, e é claro que isso é muito treino e capacidade também. Frieza para conseguir fazer isso. A gente tem, por exemplo, Henrique Dourado, que durante anos foi um grande batedor de pênalti no futebol brasileiro. Tinha essa estratégia. Gabigol tem essa estratégia também. A gente viu o Marlon Freitas ontem fazendo. Já o Veiga, que também durante anos foi um dos caras que mais acertou pênalti, já é o outro estilo. Vai pra bola determinado a dar uma pancada em algum lugar e a bola entra. Quase sempre a bola entra. Então... Agora a gente falou de força mental, né? Você vê a confiança que o Diniz teve no Robert Renan, né? Colocar ele para bater o último pênalti, sabendo da história recente dele no Internacional. E o Robert também, assim, cara, eu vou lá e vamos apagar, vamos passar uma borracha no Beira-Rio. Eu fiquei curioso ontem sobre qual seria a estratégia do Neto, né? Porque o Robert Renan, ao fazer isso aí, é execrado no Inter, né? Teve até jornalista pedindo a saída dele por causa desse pênalti. Não foi só a reação dos torcedores, né? E nesse, assim, é uma cavadinha que dá tempo ao goleiro de voltar, né? O goleiro, na verdade, não salta antes, né? Ele só dá um passinho. E a cavadinha, ele tinha feito com sucesso na Rússia, né? Numa disputa de pênaltis, em que, se não me engano, ele era também o último batedor. Isso eu não sei, mas eu lembro dessa cobrança na Rússia, sim. E dessa vez ele nem conversou. Mas assim, eu acho que é legal você levantar esse ponto, porque eu sou do time que acha o seguinte: pra mim, cavadinha não é graça, é recurso. E se o cara treina aquilo ali, ele tem que bater daquele jeito. Ou pode bater de outra forma, se ele também treina de outra forma. Eu não sou favorável a... Fez o gol de cavadinha. Nossa, como ele é frio, como ele é um jogador diferente. Perdeu de cavadinha. Irresponsável, tem que sair, não serve.
Pra mim, esse tipo de relação não tem que acontecer. O cara que bate forte... Ele pode isolar a bola, ele pode ser um irresponsável. Isola a bola, mas a torcida releva. Pois é, mas aí... Mais vezes a torcida releva. E eu acho que tem a ver com a gente, com nós da imprensa, isso também. Vocês da imprensa? É culpa de vocês da imprensa? Não só, né? Matão no bolo, né? Mas eu acho que tá no bolo, porque esse discurso já foi repetido muitas e muitas vezes, né? O cara às vezes tenta uma batida sem peso ali no meio do gol, uma cavadinha. Olha lá que irresponsável, né? Esse cara não é um irresponsável. Eu sou muito mais, por exemplo, que o Luxemburgo fazia. O Marcelinho fazia gol de cavadinha no pênalti, e o Luxemburgo ficava revoltado, porque ele não queria que batesse daquele jeito. Mas ele reclamava quando o gol saía. Aí eu dou crédito, porque aí é uma opinião que o cara tem, é o direito que ele tem até ter aquela opinião. Mas, perdeu, é irresponsável, fez, é genial, pra mim não pode ser assim. O interessante da cavadinha, né, é que ela só funciona se o goleiro cai. O goleiro cai, porque aí ele não tem tempo, porque a bola cair no sentido literal, de cair no chão, não, exatamente, não de cair no truque. Consegue, exatamente. Sim. E aí, então, no caso ali, o goleiro não caiu. Agora, você falou da postura do Neto, Barreto, aí eu vou dar uma elogiada aqui, porque a gente viu tanto no Clássico Mineiro quanto no Clássico Carioca, com bola rolando, muita provocação, né, muita confusão, muito bolinho com o juiz. E às vezes, quando chega na decisão de pênalti, nossa senhora, baixa assim nos goleiros, né? Com todo respeito do lugar de fala masculino, assim, uma cafajestada geral, que a cada pênalti é uma coisa assim, então, cara, eles foram, dos dois, outros foram elegantes, eu estou aqui para defender, você vai lá e tal. Então não teve provocação, não teve lá, não teve chuta aquele montinho e tal, e vai para lá. Mas, teve conselho de jogadores do Vasco ao Robert Renan sobre como bater o pênalti, né? Vamos ouvir aí entrevistas que eles deram à GETV? Só pra tirar uma curiosidade rapidinho, assim, chegou uma conversa de tipo, ô Robertina, só não dá uma cavadinha ali pra gente? Fecha o olho e embica na bola, por favor? Então, na verdade, o Puma, quando ele foi bater o Puma, cava. Pode vir aqui, Pumita. Falei, pelo amor de Deus, não faz isso. Pumita, parabéns, viu? A gente tá ao vivo. O Hugo tava contando que você falou pro Robertina cavar. Falei, cava, Renan, cava. Mas não escutou ele, escutaram só que estavam do lado. O Pumita, o Uruguai, deve ter muito viva na memória a cobrança de El Louco Abreu contra a Gana, né? E provavelmente o Robert Renan deve ter feito algum treinamento, né? Porque... sim. É claro que o jogador sabe, né, das coisas, acompanhou a repercussão da cavada que ele deu no Internacional. E o Diniz mesmo falou que eles treinaram bastante pênaltis. Aliás, citou que é algo que é feito corriqueiramente no Vasco. Não se espera uma semana ali que pode acontecer uma disputa de pênaltis. Os caras treinam toda semana pênaltis e o Robert Renan está treinando com eles aí há, 3 semanas, 2 semanas. Provavelmente pode ter cavado em algum momento no treino e acho que pode voltar em algum momento a bater de cavadinha, cara. Agora, que espera amigo, a galera esquecer um pouquinho e volta a bater. Que amigo Puma, né? O Robert assim, pô, cava ou não cava, estamos preparando. Cava. Olha o meu mental aí. Talvez tenha servido até por efeito contrário. Quer saber, vou cavar é nada. O cara me botando essa pilha aí. Então cava você, né? Ele não cavou, né? O Puma, né? Bom, o Coutinho trouxe aqui números do Léo Jardim, né, que são realmente impressionantes em defesas de pênalti, e ele está comparecendo mesmo, né? Ele tá fazendo jus àquela média que você trouxe aqui, né? Se tiver disputa de pênalti, ele vai pegar. Ele vai pegar uma. Aqueles números que eu citei, eles são referentes apenas às disputas de pênalti, né? Se a gente pegar pênaltis ocorridos no tempo normal, ele defendeu mais vezes. Mas eu citei... Mas olha isso aí, só em disputa de pênalti, 7 nas duas últimas Copas do Brasil. 33 cobranças e ele defendeu 7. Então a média é de uma defesa a cada 4,7 batidas. Então, em cada disputa ele vai pegar uma. Ele foi decisivo contra o Água Santa. Posso até errar aqui de cabeça, mas vamos lá. Água Santa, Fortaleza, Operário esse ano, Botafogo. Estou esquecendo de um time ano passado que o Vasco eliminou na disputa. Atlético Paranaense. O Miguel lembra aqui. Atlético Paranaense. Então, na ordem, Água Santa, Fortaleza, Atlético ano passado. Esse ano, Operário e Botafogo. São 5 disputas de pênalti. Contra o Operário ele pegou 3 cobranças. Então são 5 disputas de pênalti em 2 edições de Copa do Brasil. 24 e 25, nas 2 o Vasco chega à semifinal. Se não tiver ali
todas as digitais do Léo Jardim dessas conquistas, eu não sei mais nada. E uma característica interessante, né? A gente viu alguns desses pênaltis aqui, são pancadas, cara. São pancadas, assim, porque às vezes aquela bola que é mal colocada, o goleirão, eu te pego e tal. Então, assim, também é um treinamento dele, claramente, que muitas vezes aquela coisa que o goleiro chega na bola, bate na bola, mas a bola entra do mesmo jeito, né? Então, assim, tem toda uma técnica de expulsar a bola dali. A velocidade de reação, a forma como coloca o braço aí, essa daí é um exemplo claro que você está falando, cara. Olha só, olha como é que ele ergue a mão esquerda e ele dá o tapa pro lado, né? Justamente para impedir que a bola bata nele e entra, como a gente já viu várias vezes acontecendo. As painful as it is, our fans expect to win. We're a different organization over the last couple of years. We're a better organization over the last couple of years. We expect to be in Libertadores now. We expect to be in the final of the Copa do Brasil. This hurts so bad now because our expectations of ourselves are so much higher. This year is only so hard because last year was so good. But the season's barely half over. We have a lot to play for. Obviously, the championship is there. It's not out of reach. The G4, it's important. Libertadores qualification is important. Most of all, pride is important. We failed at our primary ambitions of cup wins, but we have a lot to play for this season. These guys have pride. We're going to give the fans something to enjoy the rest of the season. But yeah, I'm not going to give you a list of all my mistakes. We'd be here all night. Pois é. O primeiro ângulo dava a impressão de que o Neto fez uma coisa muito doida com a bola. Isso. Que ele devolveu a bola para dentro. Eu acho que assim, tem mérito do Coutinho, mas tem falha do Neto também. Pois é, eu achei que foi um excesso de confiança. Um excesso de confiança, porque ele nem pula, né? Ele era para chegar mais forte na bola, essa que é a ideia? Cheguei inteiro, mas aí eu não sei se a bola... Agora, a bola pode Nuno, também. A gente ouviu o Nuno também, né? A bola, ela também ganha uma velocidade maior ali. Acho que a forma como a cobrança é muito boa, tá? Vamos deixar isso claro, porque nos dias de hoje, né, quando você fala que é uma coisa, às vezes as pessoas acham que não é a outra coisa, né? Mas beleza. Não, e é tão raro ver boas cobranças de falta direto pro gol hoje, né? A batida não foi de perto, a batida sai com pressão, sai com efeito, direcionada, mas o goleiro chega na bola, e chega inteiro na bola e não tem o gesto técnico correto para tirar ela do gol, né? Para espalmar para escanteio. Poderia socar, poderia, enfim, espalmar, desviar. Ele apenas amortece a bola. A bola pega na trave e sobra pro Nuno Moreira fazer o gol. Para mim é falha do goleiro. Mão mole, foi o famoso mão mole que acontece nas melhores famílias. Mas, assim como eu achei que o pênalti que o Léo Jardim fez foi um cadinho desnecessário. Também acho. Porque além de chegar atrasado, o Joaquim corta, né, mais um pouco para fora. Eles precipitam. Então o que faltou de um lado sobrou do outro, né? Atitude, né? Não, é que assim, o Neto talvez pudesse chegar com mais força e o Léo com menos. Calma, Romano. Espera um pouquinho. E além, caramba, de driblar pro fundo, tem dois zagueiros do Vasco ali na cobertura do gol, né? Agora, gente, a gente também não tá querendo tratar tudo isso aqui como se fosse fácil. Não, né? Exato. São momentos ali que você segundos tem de decisão. Uma fração de segundo para decidir, né? O Léo, pra mim, no primeiro tempo ontem, ele tava um pouco precipitado em alguns lances. Tem uma outra jogada que o Arthur Cabral escora de cabeça pro Joaquim correr na área. O zagueiro tá na bola, ele sai do gol e se a bola vai no gol, entra, né? Então, assim, claro, a gente tem que exaltar aqui a imensa capacidade dele nos pênaltis, o bom segundo tempo que fez pra mim, ele faz uma boa defesa no chute do Matheus Martins ali, 30 e poucos minutos da entrada da área, uma defesa difícil que ele faz, mas acho que nesse lance eu tô contigo, acho que ele vacila assim. Só voltar um pouquinho na declaração do Textor, acho importante a gente pontuar algumas coisas ali. Acho fundamental ele dizer que ele errou de fato, né? Aparecer após uma derrota, coisa que em alguns momentos acabou faltando para ele, mas ele aparece dessa vez, ele fala que errou e de fato errou no planejamento. Eu só discordo num ponto que ele falou ali. O 2025 só está tão ruim porque 2024 foi tão bom. Eu acho que quando ele fala essa frase, falta uma reflexão a ele. E aí, para mim, está totalmente ligado aos erros que o Botafogo cometeu nessa temporada. Não quer dizer que o Botafogo foi campeão brasileiro da Libertadores e teve um ano mágico no ano passado, o maior ano da sua história em relação a títulos,
de que o planejamento do ano passado estivesse correto. Botafogo troca de treinador no meio da temporada, Botafogo monta elenco. O que aconteceu no ano passado é muito incomum de acontecer. Então, o treinador chegar... A gente está mostrando aí a temporada do Botafogo até agora, né? Mas a minha dúvida com relação ao discurso do John Textor, que você está analisando aí, ele admite que erra nas escolhas que fez nesse ano ou ele admite que erra no processo? Porque assim, o processo, pelo que a gente entendeu, foi o mesmo do ano passado. Pois é, mas é aí que eu quero chegar. Porque assim, é difícil dizer onde ele acha que ele errou, porque ele não detalhou. Né? Poderia falar a noite inteira, mas não falou. Pois é, Agora. Eu espero, pelo menos na minha opinião, o erro vem desde o ano passado no conceito. É porque a prática foi muito eficaz. E tem muito a ver com a capacidade que o Arthur Jorge teve de entender rapidamente o cenário e montar o time do Botafogo e dos ótimos jogadores que chegaram. A gente pega o Botafogo do ano passado, traçar ali o paralelo de cada mês do Botafogo do ano passado, eu tenho muita certeza do que eu estou dizendo. O torcedor do Botafogo em abril, ele jamais imaginaria que chegaria ao final do ano campeão da Libertadores e brasileiro e jogando aquele futebol. Porque nada, até aquele momento da temporada, indicava que aquilo poderia acontecer. Mesmo com ótimas contratações, com jogadores de outro nível que chegaram principalmente ali no meio do ano, né? Mas foi algo que acontece ali uma vez a cada não sei quantos anos, cara. Não é normal. Você não acha que, eu entendo, mas você não acha que, não sei, eu não estava tão cético assim, porque tinha tido um ano muito bom na véspera, entendeu? E que bateu na trave no final e aí destrambelhou tudo. Mas que também foi acidentado, né? Sim, porque o Botafogo não foi nem a fase final do Campeonato Carioca e o Luiz Castro encaixa um time ali no primeiro turno do Campeonato Brasileiro e desenvolve. Eu acho que assim, nada é por acaso. O grande primeiro turno que o Botafogo fez em 23 tem os porquês, assim como o grande 24 tem os porquês. Na minha opinião, no entanto, isso não tem relação nenhuma com essa ideia de começar a montar o ano em abril. A gente está em outubro, garoto. A gente está em setembro, perdão. E o Botafogo tem um treinador que está 2 meses no cargo e 15 jogos no comando. O Botafogo tem um time que há 3 meses atrás, vários desses jogadores não estavam sequer no elenco. Isso não pode acontecer num clube que investe o que a gente viu ali naquela arte. 600 e poucos milhões. Não, 600 e muitos, 76. 600 e muitos. Quase 700. Então, assim, fazer futebol desse jeito, e aí é só a minha opinião, né? Pra mim não tá correto. Um clube que investe isso daí tem que começar a planejar no ano anterior, virar um ano de preferência com um elenco. Óbvio, você vai fazer transformações ao longo do ano, você vai perder jogadores, chegarão jogadores, mas ter uma base que vai continuar de janeiro a dezembro, de preferência uma mesma comissão técnica, ou quando não é possível, não é ficar trocando de técnico de 5 em 5 meses, como a gente está vendo aí desde que o Arthur Jorge saiu do comando. E esse ano até assim, aquele abandono de campeonato carioca está pesando mais, né? O técnico está dizendo, tem que jogar primeiro pelo Orgulho, depois pela Libertadores, tem que jogar pela Copa do Brasil também. Porque assim, Barreto... Se o Botafogo não chegar à Libertadores, não vai à Copa do Brasil, não é isso? Não vai. E assim, é só Libertadores que garante, Sul-Americana não. Ninguém está dizendo aqui que o Botafogo tem que disputar o Campeonato Carioca para ser o campeão carioca. Mas se o Campeonato Carioca é menos valorizado, e até concordo com essa tese, que ele seja utilizado para o time se arrumar, para os jogadores entenderem o que é o Botafogo, se desenvolverem, se entrosarem, algo que não aconteceu. Em 24 e em 25, isso foi feito a partir da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, ou da primeira rodada da Libertadores. E aí você tem que contar muito com a sorte, com um aleatório de um treinador encaixar o time, os jogadores se adaptarem rapidamente. Não é todo ano que isso vai acontecer. Só um detalhe naquela arte ali, o Carioca, tudo bem ainda, né? É uma coisa que alguns clubes, né? O Atlético Paranaense meio que inaugurou isso, de usar o Carioca e tal. Mas só uma coisa rápida. O Botafogo, claro, todo time entra em campo a ganhar, mas assim, Supercopa e Recopa, o Botafogo praticamente falou assim, não. E eram títulos muito importantes. Exato, o Flamengo se preparou muito, o Racing se preparou muito. E ganharam. Muito bem lembrado. Entendeu? Então, assim, poxa, você é um time que está ganhando tudo. Vem assim, uau, a sensação do país. Tum, perde 2, sendo favorito.
Agora é a sua vez de opinar. Você acredita que o Vasco mostrou força suficiente para sonhar mais alto nessa temporada ou acha que foi apenas um bom momento passageiro? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera e o porquê, que eu vou fixar o melhor comentário para todo mundo que chegar ao vídeo ler. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like para fortalecer nosso trabalho e continuar trazendo conteúdos como esse para vocês. Que Deus te abençoe e até a próxima!